Olá, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos e hoje falando sobre jornalismo de imagens com Tuca Melges. Como nós estávamos falando no primeiro bloco, a imagem, a importância da imagem feita para jornalismo, a imagem notícia. E isso, no caso, o Tuca pode dizer muito bem, até pela participação até em guerras, como da Bósnia. Eu queria que você falasse como que foi essa vivência na Bósnia. A Reuters ela tem uma cadeia de agenciados no mundo inteiro. E no Brasil eu tive o privilégio de ser ingressado nessa agência internacional, onde até hoje eu faço parte. Aí eu, passando pela Reuters, ela é uma agência internacional. Então eu não posso fazer nada, por exemplo, para a France Press, para a AG News, né? Então eu só faço para ela. Faço para a agência Estado, que é de cunho nacional. E também, trabalhando para a agência Estado, eu já não posso fazer para a Folha Imagem. Então fica uma coisa meio que toda ela direcionada assim. Mesmo sendo freelance, você tem um contrato que te impede de fazer. Bem como imagens, tá? Muito importante dizer que pessoas que fazem imagem das agências, elas jamais divulgam o trabalho que elas estão fazendo lá. E quando a gente vai para uma missão, que é chamado de missão, não é pauta mais, você vai, passa na agência, pega o equipamento com os exames prontos que você já fez, entrega, eles vão lhe dar um cartão, vão lhe dar o equipamento e você vai, capta o que tem que captar lá, vai mandando, hoje é em tempo real, você já vai fazendo, já vai encaminhando. Quando você retornar, você entrega todo o equipamento, bem como os cartões de imagem, tudo ali. Então, se uma imagem sua, está no contrato, se uma imagem sua for divulgada em algum lugar, pode até na sua página. Você tem lá o Facebook, hoje em dia, como todo mundo trabalha, e você fazer uma selfiezinha lá, mostrando, sei lá, tal, você já está quebrando, está fazendo uma quebra de contrato, onde você vai, se bobear, tudo que você fez lá, você vai perder. Você não vai receber, é uma grana legal, porque você fica de 15 a 20 dias. Nos 15 dias que você está lá, eles no 13º dia eles vão estar te ligando, perguntando se você quer retornar ou não. Mas é importante dizer que jornalista de conflito não fica mais do que 20 dias num lugar. Só se ele for independente. Amanhã, se eu quiser pôr a minha mochila nas costas, ir lá e ficar ligando para as agências, tem uma imagem disso e ficar vendendo, eu fico o tempo que eu quiser. Como às vezes muitos filmes mostram, o cara lá, 2 anos, ele está por conta própria. A agência não. Entendi. A agência é de 15 a 20 dias, porque o psicológico é muito forte ali. E por isso tem essa rotatividade. Então eu volto, eles já vão estar entrando em contato com... No tempo que eu estiver lá, já está entrando em contato com você se for um agenciado para me substituir daqui 15 a 20 dias. Então é bem por aí. A Bósnia foi classificada como uma das piores guerras depois da Segunda Guerra Mundial. Se você depois pesquisar, você vai ver, quem tiver aí pode pesquisar que essa guerra foi muito cruel. Ela foi uma primeira que eu fui, então tensa, né, o primeiro instante, né? Porque já é tenso a hora que você já está no voo lá, o voo ali já não descia, e aí vira, e vai, e vem. Aí fui conversar com a comissária de bordo, ela disse que estava no espaço aéreo tendo que desviar de míssil, né? Difícil, terrível. Aí você chega lá, e tem uma coisa interessante que muita gente pensa assim, guerra. Quem está num hotel bonitinho, isso aí é o César Tralli, que fica passando imagem bonitinha, os caras... E hoje não compensa também. Por que a agência manda agenciados, né, para fazer as imagens? Pode assistir o Jornal Nacional, o William Bonner de vez em quando fala assim, imagens da Reuters mostram bombardeio, não sei onde. Porque não compensa, vai mandar um cara da Globo lá, o cara vai morrer, vai pagar uma puta grana. Então as agências vendem tudo isso, mandam os loucos assim, agenciado, e vai para lá. Então a gente chegou ali, é um cara da ONU. O posto maior numa guerra e a segurança maior num jornalista chama ONU. Ele vai te pôr num carrinho, vai largar num lugar ali, vai falar tchau, de 2 em 2 horas, passa um carro da ONU, se você precisar de alguma coisa, você vai até esse carro. Eles te aconselham, nunca se afastar.
Jornalista em guerra é moeda de troca política. Por isso que vira e mexe e fala assim, o Hezbollah assume o atentado de ter sequestrado 3 jornalistas. Eles pedem a devolução de 3 prisioneiros lá na América, não sei o quê. Então, o jornalista que se afasta da manada é louco, tem que ficar junto. Fala que de 2 em 2 horas passa uma viatura da ONU para te prestar algum socorro, que você vai ganhar ali um fardinho de água e uma caixinha de barra de cereal. Não vai passar nada, vai passar se ele conseguir chegar até ali, porque às vezes o conflito está muito pesado e não fica. Já fiquei 2 dias num banco bombardeado sem água, né? Uma outra questão, a gente fica alojado em hotel abandonado, toma banho em piscina, faz revezamento, a piscina está tudo já cheia de água, você vai tomar banho ali. Se não dorme revezado, porque um conflito não tem hora, não é uma partida de futebol. 2 horas da tarde os caras vão vir. Tem hora para começar, não tem hora, nem não tem lugar. Qualquer momento. Exatamente, então você está ali. Os soldados dos determinados países em conflito, você não precisa ter medo, eles respeitam a imprensa. O perigo é a milícia, miliciantes, porque num lugar onde já não tem mais água, onde não tem mais energia elétrica, onde já não tem mais medicamento, onde já não tem mais nenhuma estrutura, existem os aproveitadores. É quase igual o filme, né, a série The Walking Dead. Então você... É muito, assim, quem vive sabe, é complicado. Muita gente não tem noção nenhuma do que é isso. Tem que ter muita malícia, tem que ter muito sangue frio, você vai ver muita gente morrendo na sua frente, você vai ver que você, graças a Deus, não morreu, você vai ver amigo morrendo. É muita história, é muita história. Eu fiz Bósnia, depois, e aí quando você já faz uma, eles já entendem que você já tem experiência, já tem contatos. Já viram umas coisas loucas, né? Você tem contato. Sim. Depois eu fiz Cisjordânia, depois África, fiz Timor-Leste, vários conflitos aí para a história. Sim. Mas depois que nasceu meu menino, eu já não, né? Porque aí enquanto você está sozinho, mas aí quando você pensa né, você tem filho, sabe como é que é, aí pesa um pouco mais. Sim. E a idade também já não dá mais, né? Não dá mais. Mas é uma experiência e realmente eu acho que é por aí que você vai criando um currículo que te diferencia, né? Porque eu queria chegar no seguinte, esse diferencial que é justamente, por exemplo, a gente sabe que existe a fotografia social para tirar, por exemplo, num casamento, numa festa, existe a fotografia notícia, né? Existe a arte também, a Sim. fotografia arte, né? que tem determinados enquadramentos, profundidade, sombra, tem, né, jogos de técnica mesmo, da utilização da câmera, né, que tem a diversidade de lentes. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, esses diferenciais desses profissionais. Fala também da ética da profissão, porque é importante a gente saber que existe o jornalista, né, de imagem, e existe também o fotógrafo social, que são diferentes, né? O fotógrafo de imagens sociais, que é casamento e festas, enfim, de baladas, a captação de imagem dele geralmente ela é quase única, né? Se você analisar, por exemplo, vamos imaginar quantos casamentos você acha que um cara faz por mês? Muitos. Quantas festas? Muitas. Mas ela não muda a igreja e o noivo. Mas é praticamente o mesmo segmento. O repórter de imagem, primeiro que ele tem que já ter uma orientação jornalística, né? Ele tem que ser formado em jornalismo. Embora a lei hoje está mais branda e já tenha capacitação, mas ele já tem que ter uma noção, né? O Sindicato dos Jornalistas, né? Eu através do Sindicato de Jornalistas do Estado de São Paulo e da Federação Nacional de Jornalistas como diretor de imagens e direitos autorais, a gente, né, tem o critério de ter que ver se ele já é apto a isso. Às vezes pode acontecer dele, né, porque entende a lei, e eu também entendo, eu concordo com isso, que o jornalista, principalmente até o de imagem,
é um artista, né? E desde quando o músico precisa ter formação, o poeta ter formação? Ele pode não ter, mas ele tem já a capacitação, anos-luz ali, até o jornalismo na sua criação, que diga-se de passagem, foi criado por artistas. O jornalista na sua criação não foi um jornalista, um profissional com formação, ele foi um profissional pela arte ele era o poeta que se rebelava contra o poder. Então já vem aí, né? Isso aí deixa para uma outra entrevista. Então a imagem social é uma tendência que eu admiro muito, que eu não tenho saco, eu admiro o saco que os caras têm para fazer casamento, né? São especializações, né? E claro, precisa ter um outro... Exatamente. Uma outra bagagem, um outro estudo. Então, o de casamento tem sua arte, tem seu valor. Total. Hoje tem diferenciais bastante grandes com a tecnologia também, você vê avanços grandes. Mas, vamos dizer, o de notícia é diferente. Sim, ele tem que ter um outro perfil. Veja só, uma diferença bem grotesca, grandiosa entre um e outro. O jornalista, o profissional de imagem social, ele faz a imagem com a máquina, com o equipamento dele regulada de um tipo, que depois ele senta e ele vai lá no Photoshop, trata a imagem, faz tudo isso para depois chegar até o produto final. Sim. O de jornalismo não tem tempo disso. Nós temos que fazer o que tem que ser feito ali na hora, em questão de segundos. E não podemos perder essa imagem. E temos que pensar que essa imagem tem que ser uma informação, eu tenho que captar uma imagem que eu vou ter que mostrar para o mundo inteiro. Que diz algo, né? É o que a própria imagem já diz. Que o texto que vem a seguir é um complemento daquela imagem. Me perguntam até em algumas universidades. A imagem muda a matéria ou a matéria muda a imagem? Não existe. A matéria não consegue mudar uma imagem. Jamais um jornalista de texto consegue mudar aquela imagem. Agora, uma imagem muda totalmente uma notícia. Ela pode ser uma noticinha simples que ela vira uma capa. Uma imagem de capa, ela transforma. Vende a matéria, exatamente. E também, como você falou, é um complemento, né? Na verdade, que nem, por exemplo, nós como engenheiros, às vezes a gente faz um desenho e nós temos um memorial que descreve aquele desenho. Na verdade, você tendo uma foto e tendo um conteúdo que complementa aquele assunto, enriquece. Enriquece, né? Total. E quanto à ética, é importante dizer também que quem ouviu eu no bloco anterior, falando das agências, é muito importante dizer também que eu trabalho nessa luta no interior há muitos anos sobre o credenciamento. Então, muitas vezes eu, até como professor, sempre dizia para os meus alunos, ao se formar, procure as diretrizes, tudo que tem que ser feito para que você se credencie e fique apto a trabalhar, porque uma Reuters, uma Agência Estado, uma France Press, uma Futura Press, ela jamais contrata um trabalho sendo para um dia ou até para ser um colaborador, se você não tiver os devidos credenciamentos. Eu aqui em Jaú, pelo menos até semana passada, porque eu não conheço ninguém de semana passada para cá que tenha feito isso, sou mais credenciado para isso. Eu tenho tanto a carteira da FENAGE, da ARFOC, da FIGE, que é da Federação Internacional de Jornalistas. Então você tem que ter tudo isso, porque é isso que vai te credenciar e vai te mostrar que você tem ética, né? Ética que não vai fazer... E quando falo em ética, não é de uma imagem que não deve ser exposta, não, é de uma imagem que não deve ser enviada para determinado lugar, que é de uma imagem que você é fiel à sua agência, é de uma imagem que você sabe que você vai captar aquilo ali com seriedade e não por exposição. Sim, é uma responsabilidade. Sim, total. Já aconteceu, já fiz. Quer dizer, não pode ser irresponsável que te leva a não ter ética, né? Então, quer dizer, tem todo um... uma coisa, tem um detalhe aí que muita gente não entende. O seu nome, o nome do profissional que está em cima da imagem, pequenininho, que lembra um código de barra, ou na TV, como quando seu programa acaba, que sobe o GC, que está lá, fulano e tal, aquilo lá é por lei e por responsabilidade. E fique bem claro isso, que as pessoas entendam isso. Uma imagem minha que sai o meu nome, não está o meu nome porque o cara não tinha que fazer naquele espaço e colocou.
Sim. Ou porque eu quero que esteja o meu nome ali para me vender a minha... Não, é porque a responsabilidade daquilo vai cair sobre mim. Cai sobre o veículo de comunicação, porém, a responsabilidade maior é do autor. Está em lei. Interessante, realmente é uma profissão regularizada. É como a sua, você quando assina um projeto, a responsabilidade é sua, não é porque você quer ser o bonitão do projeto. Sim, sim. Se cair tudo, aí, né, que a construtora pode até se responsabilizar em parte. É que é uma placa de obra, né? Muita gente acha que é uma propaganda, mas não é. Na verdade, é uma obrigação para a gente saber que tem um responsável e quem é o responsável. Exatamente. Porque uma placa sem obra, sem responsável, ela não pode ser tocada. Aí a fiscalização tem que dar em cima. E assim é a mídia, viu, Júnior? Assim é a mídia. Um jornal sem crédito, ele pode ser multado, pode ser até se bobear. Já fechei. Eu tinha um jornal em Piracicaba e vamos fechar. Que bom, Tuca. Eu acho que está muito gostoso, o tempo vai passando, quando a gente vê, já terminou o segundo bloco aqui. E daqui a pouco nós vamos voltar para falar um pouquinho mais, um pouquinho não, a gente não vai falar bastante sobre a tecnologia, as mudanças que vieram. Lembrar, né, que há pouco tempo atrás você tinha os filmes, você tinha um colete enorme, cheio, as pilhas, né, como você falou, 10 pilhas numa máquina fotográfica, e hoje, né, existe uma outra tecnologia, umas diferenças, e eu quero que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, ok? Então até mais.